A dor atravessou o tornozelo de Júlia como uma lâmina afiada. Ela estava descendo as escadas do modesto sobrado em Santana, zona norte de São Paulo, quando seu pé escorregou no último degrau. O grito que ela soltou ecoou pela casa inteira, fazendo com que sua avó Teresa largasse a panela no fogão e corresse para a sala. Eram 10 da noite de uma terça-feira e o mundo de Júlia desabou naquele instante. Não pela dor física que latejava em sua perna, mas pelo que aquele acidente significava. Amanhã era o dia mais importante da sua vida profissional. A entrevista, na Mendes Tech, a empresa de tecnologia mais cobiçada do país, estava marcada para as 9 da manhã. Não havia como remarcar. Todos sabiam que Rafael Mendes, o CEO da empresa, não aceitava desculpas, adiamentos ou segundas chances. Era agora ou nunca. Dona Teresa ajoelhou-se ao lado da neta, seus 68 anos pesando nos joelhos que estalaram, mas sua preocupação estava toda voltada para aquela jovem de 24 anos que chorava no chão. O tornozelo de Júlia já começava a inchar roxo e quente ao toque. Teresa tinha visto ferimentos suficientes na vida para saber que aquilo não era pouca coisa. Havia criado 3 filhas sozinha depois que o marido a abandonou quando a caçula ainda mamava. Conhecia dor, conhecia superação, mas principalmente conhecia o valor de uma oportunidade e não ia deixar que a neta perdesse a dela. No pronto-socorro do hospital mais próximo, o diagnóstico veio 2 horas depois. Entorse grave, repouso absoluto por pelo menos 1 semana, imobilização completa. Júlia estava sentada na maca, o rosto pálido não apenas pela dor, mas pelo desespero que consumia cada fibra do seu ser. Ela havia passado meses preparando seu portfólio, estudando sobre a Mendes Tech, ensaiando respostas para possíveis perguntas. Aquela vaga de desenvolvedora sênior era perfeita para ela. Salário excelente, benefícios incomparáveis e a chance de trabalhar com os melhores profissionais da área. Mas Rafael Mendes era conhecido por sua inflexibilidade. Ele mesmo realizava as entrevistas finais e tinha uma regra clara que nenhum recrutador ousava quebrar. Se o candidato não comparecesse no horário marcado, por qualquer motivo que fosse, estava automaticamente desclassificado, sem exceções, sem explicações. A próxima pessoa da lista ocupava seu lugar. De volta para casa já passava da meia-noite. Júlia estava deitada no sofá, a perna elevada sobre almofadas, uma bolsa de gelo sobre o tornozelo enfaixado. Dona Teresa preparava um chá de camomila na cozinha, mas sua mente trabalhava em velocidade diferente. Ela observava a neta através da porta entreaberta, via as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto jovem, e algo dentro dela se mexeu. Era a mesma sensação que teve quando suas filhas eram pequenas, e ela precisava decidir entre pagar o aluguel ou comprar remédio, entre ter orgulho ou pedir ajuda, entre desistir ou lutar mais um dia. A ideia surgiu como um relâmpago absurda e brilhante ao mesmo tempo. Teresa olhou para o relógio da parede. 6 horas até a entrevista. Ela caminhou até a sala e sentou-se na poltrona em frente à neta. Júlia, minha menina, me escuta com atenção, disse Teresa com aquela voz firme que usava quando havia tomado uma decisão irrevogável. Júlia ergueu os olhos vermelhos. Você vai me dar tudo o que preparou para a entrevista. Todo o material, todo o portfólio, todas as informações. E vai me contar exatamente o que planejava dizer. A jovem franziu a testa, confusa. Vovó, eu não entendo. Teresa se inclinou para a frente. Eu vou no seu lugar amanhã de manhã. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Júlia piscou várias vezes como se não tivesse escutado direito. Vovó, você está cansada. Deve ser o estresse da noite. Não, minha filha. Estou falando muito a sério. Eu vou até esse prédio chique, vou subir até o escritório desse tal Rafael Mendes e vou entregar todo o seu trabalho. A voz de Teresa não vacilou nem por um segundo. Júlia tentou se sentar, mas a dor a impediu. Isso é loucura, vovó. Eles nunca vão aceitar. Vão me barrar na recepção. E se aceitarem, vão me expulsar assim que perceberem que não sou você. Dona Teresa cruzou os braços. Talvez sim, talvez não. Mas eu prefiro tentar e falhar do que deixar você perder essa chance sem ao menos lutar.
Júlia abriu a boca para protestar novamente, mas algo no olhar da avó a silenciou. Era aquele mesmo olhar determinado que ela via quando Teresa contava histórias sobre os anos difíceis, sobre como trabalhou como faxineira, cozinheira, costureira, tudo ao mesmo tempo, para garantir que suas 3 filhas tivessem comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Era o olhar de uma mulher que tinha enfrentado tempestades e saído de pé do outro lado. Vovó, eles vão te humilhar, Júlia sussurrou, a voz quebrada. Não me importo. Já fui humilhada por coisas piores e por pessoas que valiam bem menos. Se há uma chance, por menor que seja, de salvar essa oportunidade para você, eu vou agarrar com as 2 mãos. As próximas horas foram um turbilhão. Júlia, ainda incrédula, mas tocada pela coragem da avó, começou a passar todas as informações. Mostrou o portfólio digital que havia montado, explicou cada projeto, cada linha de código importante, cada decisão técnica que havia tomado. Teresa anotava tudo em um caderno velho, sua letra miúda e caprichada, preenchendo página após página. Ela não entendia metade dos termos técnicos, mas isso não importava. Não era ela quem precisava impressionar o CEO com o conhecimento de programação. Ela só precisava chegar lá, explicar a situação e entregar o trabalho da neta. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, Dona Teresa estava vestida com suas melhores roupas. Uma calça social preta que havia comprado em uma liquidação anos atrás, uma blusa branca de manga comprida e um blazer azul marinho que pertencera à sua filha mais velha. Ela tinha penteado os cabelos brancos em um coque elegante e até colocado um pouco de batom. Olhando-se no espelho, ela viu uma mulher de 68 anos com rugas que contavam histórias de luta, mãos calejadas de trabalho duro, mas olhos brilhantes de determinação. Júlia estava apoiada nas muletas na porta do quarto, ainda pálida, ainda assustada, mas havia algo mais em seu rosto agora. Admiração. O prédio da Mendes Tech ficava na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. Teresa pegou 2 ônibus e o metrô para chegar lá. Quando desceu na estação, eram 8h40 da manhã. 20 minutos para a entrevista. Ela caminhou pelas ruas movimentadas, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Não era medo exatamente. Era aquela sensação de estar prestes a pular de um precipício sem saber se havia água ou pedras lá embaixo. Mas Teresa sempre pulou. Sempre confiou que, de alguma forma, encontraria um jeito de sobreviver ao impacto. O edifício era de vidro e aço, subindo para o céu como uma lança brilhante. No lobby, o mármore refletia luzes suaves e havia um jardim vertical que cobria uma parede inteira. Tudo ali gritava luxo, poder, dinheiro. Teresa sentiu-se pequena, por um momento, mas então pensou na neta em casa, na dor no tornozelo dela, nas lágrimas silenciosas, e seus ombros se endireitaram. Ela caminhou até a recepção com a postura de uma rainha. "Bom dia", disse ela para a recepcionista, uma jovem de no máximo 25 anos com um terno impecável. "Tenho entrevista com o senhor Rafael Mendes às 9 horas. O nome é Júlia Santos." A recepcionista olhou para a tela do computador, depois para a Dona Teresa, depois para a tela novamente. Sua expressão era de confusão total. "A senhora é a candidata Júlia Santos?" Teresa engoliu em seco, mas manteve a voz firme. "Sim, sou eu. Bem, na verdade não exatamente, mas posso explicar tudo ao senhor Mendes se a senhorita puder me deixar subir." A jovem parecia genuinamente perdida. Ela olhou ao redor como se buscasse ajuda, mas o lobby estava quase vazio naquela hora da manhã. "Olha, senhora", a recepcionista começou, a voz baixa e hesitante. "Eu realmente não sei se posso fazer isso. O senhor Mendes é muito rígido com os horários e procedimentos. Se eu deixar a senhora subir e ele ficar irritado, eu posso perder meu emprego." Dona Teresa apoiou as mãos no balcão de granito e se inclinou levemente para a frente. Seu olhar encontrou o da recepcionista, e havia algo nele que era impossível de ignorar. "Minha filha, eu entendo sua posição, mas a minha neta, a verdadeira Júlia Santos, está em casa com o tornozelo torcido.
Ela passou meses se preparando para esta entrevista. Esta vaga é o sonho dela. E esse homem aí em cima, por mais poderoso que seja, não aceita remarcação. Então eu vim até aqui, peguei ônibus e metrô atravessando a cidade inteira para tentar salvar a oportunidade dela. Agora você pode me barrar aqui e eu vou embora em paz. Mas toda vez que você olhar para esse elevador, vai se perguntar o que teria acontecido se tivesse deixado uma avó lutar pela neta dela. Vai se perguntar se uma pequena coragem sua poderia ter mudado a vida de alguém. E vai carregar essa dúvida para sempre. A recepcionista ficou em silêncio por longos segundos. Então, quase sem acreditar no que estava fazendo, ela digitou algo no computador e pegou um crachá de visitante. 23º andar, ela disse, sua voz tremendo levemente. O escritório dele fica no final do corredor. Dona Teresa pegou o crachá e sorriu. Você é uma boa pessoa, não vai se arrepender disso. Enquanto caminhava até o elevador, Teresa sentiu as pernas tremerem pela primeira vez. O que ela estava fazendo? Isso era insanidade. Mas era tarde demais para voltar atrás agora. As portas do elevador se fecharam e ela começou a subir, em direção a um encontro que mudaria tudo. O 23º andar da Mendes Tech era ainda mais impressionante que o lobby. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendendo até onde a vista alcançava. O corredor era largo, com piso de madeira clara e luzes embutidas que criavam uma atmosfera ao mesmo tempo moderna e acolhedora. Mas Dona Teresa mal registrou a decoração. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Cada passo em direção ao final do corredor parecia mais pesado que o anterior. O que ela diria? Como explicaria? E se ele a expulsasse antes mesmo que ela pudesse abrir a boca? A porta do escritório de Rafael Mendes era de madeira escura com detalhes em metal escovado. Havia uma placa discreta com seu nome e cargo. Teresa parou em frente à porta, respirou fundo 3 vezes e então bateu. Entre, disse uma voz masculina do outro lado, profunda e autoritária. Ela girou a maçaneta e entrou. O escritório era enorme, com uma mesa executiva de vidro ao centro, estantes cheias de livros e prêmios, e aquela mesma vista deslumbrante da cidade. Mas o que capturou a atenção de Teresa foi o homem atrás da mesa. Rafael Mendes tinha 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos intensos e uma postura que irradiava confiança e poder. Ele usava um terno cinza impecável e estava revisando alguns papéis quando ela entrou. Ao erguer o olhar e vê-la, sua expressão mudou instantaneamente de concentração para completa perplexidade. Ele ficou em silêncio por vários segundos, apenas observando Dona Teresa parada na entrada. Então fechou a pasta na sua frente e se recostou na cadeira. Deve haver algum engano, ele disse, a voz controlada, mas claramente confusa. Estou esperando uma candidata chamada Júlia Santos para uma entrevista de desenvolvedora sênior. A senhora deve ter se enganado de sala. Teresa deu mais alguns passos para dentro do escritório, segurando a bolsa com as 2 mãos à frente do corpo. Não houve engano. Senhor Mendes, eu vim intencionalmente. Meu nome é Teresa Santos e Júlia é minha neta. Rafael franziu a testa e pela primeira vez uma sombra de irritação cruzou seu rosto. Então a senhorita Santos decidiu não comparecer e mandou a senhora em seu lugar? Isso é absolutamente inaceitável. Eu deixo muito claro que não aceito substituições ou remarcações. Não, Teresa interrompeu, sua voz mais firme agora. Ela não me mandou. Eu vim por conta própria. Rafael se levantou, seus movimentos bruscos revelando frustração crescente. Ele era alto, devia ter 1,85 m, e sua presença física intimidadora era claramente algo que ele usava a seu favor em negociações. Com todo respeito, senhora, eu não tenho tempo para isso. Se sua neta não pode comparecer, então a vaga vai para o próximo candidato. É assim que funciona. Ela precisa aprender que no mundo profissional não há espaço para desculpas. Ele já estava pegando o telefone para chamar a segurança quando Teresa falou.
e havia algo em sua voz que o fez parar. Minha neta torceu o tornozelo ontem à noite. Está em casa, imobilizada, incapaz de andar. Ela chorou a noite inteira porque sabia que o senhor não remarcaria. E ela tinha razão, não é mesmo? Rafael baixou o telefone lentamente, mas sua expressão continuava fechada. E isso muda alguma coisa? Acidentes acontecem. Ela deveria ter sido mais cuidadosa. Teresa deu mais um passo à frente. O senhor está certo. Acidentes acontecem. E quando acontecem, revelam o caráter das pessoas. Júlia poderia ter apenas desistido, aceitado a derrota. Mas ela não fez isso. E eu também não. Porque a vida me ensinou que quando você realmente quer algo, quando algo realmente importa, você não desiste. Você encontra um jeito. Ela abriu a bolsa e tirou de dentro uma pasta. Eu trouxe o portfólio completo da minha neta. Cada projeto que ela desenvolveu, cada linha de código importante, cada conquista profissional. Tudo está aqui. Eu não espero que o senhor a contrate baseado no que eu digo, mas espero que ao menos olhe para o trabalho dela antes de jogá-la fora da lista. Rafael ficou parado, claramente dividido. Parte dele queria manter sua regra inflexível, mandar aquela senhora idosa embora e seguir com sua agenda. Mas havia algo na situação toda que o incomodava de uma forma que ele não conseguia nomear. Ele estendeu a mão e pegou a pasta que Teresa oferecia. Abriu e começou a folhear, página após página de códigos elegantes, projetos bem documentados, soluções criativas para problemas complexos. Ele era especialista o suficiente para reconhecer talento quando via, e aquilo ali era trabalho de qualidade excepcional. Depois de alguns minutos, ele fechou a pasta e olhou para Teresa novamente. É um bom portfólio, ele admitiu, mas isso não muda o fato de que ela não está aqui, e eu não posso quebrar minhas próprias regras. Se eu fizer uma exceção para ela, terei que fazer para todos. Dona Teresa assentiu lentamente. Eu entendo sua posição, Sr. Mendes. Regras são importantes. Consistência é importante. Mas o senhor sabe o que eu acho que é mais importante ainda? Saber quando a regra precisa se curvar diante da humanidade. Porque no final do dia, o senhor não está contratando um robô. Está contratando uma pessoa. E pessoas têm famílias, têm avós que as amam tanto que atravessam a cidade inteira para lutar por elas. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele sentou-se novamente, de repente sentindo as pernas fracas. Havia algo na fala daquela mulher que tinha tocado em uma ferida que ele mantinha cuidadosamente, escondida. Sua avó, sussurrou ele, quase para si mesmo. Teresa inclinou a cabeça. O senhor disse algo? Rafael ergueu os olhos, e pela primeira vez desde que ela entrara, sua máscara de CEO implacável tinha rachaduras visíveis. Minha avó, ele repetiu, mais alto desta vez. Ela me criou. Meus pais trabalhavam demais, viajavam constantemente. Quando eu tinha 7 anos, eles basicamente me deixaram com ela em uma casa simples no interior de Minas Gerais, enquanto eles perseguiam carreiras e dinheiro. Ele pausou, a voz ficando mais áspera. Ela era costureira. Trabalhava em casa, fazia roupas sob medida para as pessoas da cidade. Não ganhava muito, mas sempre havia comida na mesa. Sempre havia um abraço quando eu chegava da escola. E ela teria feito exatamente o que a senhora está fazendo agora. Teria atravessado o mundo inteiro se fosse para me ajudar. As palavras saíram de Rafael como água de uma represa rompida. E Teresa percebeu que aquele homem poderoso estava revelando algo que provavelmente nunca compartilhava com ninguém. Ela faleceu há 5 anos, Rafael continuou, olhando pela janela, mas claramente vendo algo muito mais distante que a cidade lá fora. Eu estava em uma reunião de negócios em Nova York quando recebi a ligação. Ela teve um problema no coração e não resistiu. Eu não cheguei a tempo de me despedir. Estava ocupado demais construindo esse império, provando para meus pais ausentes que eu poderia ser mais bem-sucedido que eles. E no processo, esqueci de ligar para ela. Esqueci de visitá-la. Esqueci do que realmente importava. Ele virou-se novamente para Teresa e seus olhos estavam úmidos,
Então a senhora entra aqui e me lembra de tudo que eu tenho tentado não sentir há 5 anos. Me lembra de que por trás de cada currículo, cada nome na lista, há uma pessoa, há uma história, há alguém que ama essa pessoa. Dona Teresa sentiu as próprias lágrimas ameaçando cair, mas manteve a compostura. Senhor Mendes, sua avó não gostaria que o senhor carregasse essa culpa. Ela ficaria orgulhosa de tudo que o senhor conquistou. Mas talvez, apenas talvez, ela também gostaria que o senhor lembrasse que sucesso não é medido apenas em números e conquistas. É medido também em como tratamos as pessoas no caminho. Rafael passou a mão pelo rosto, limpando discretamente os olhos. Ele ficou em silêncio por um longo momento e Teresa respeitou esse silêncio. Quando ele finalmente falou novamente, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, mais humana. Eu vou fazer algo que nunca fiz antes, ele disse. Vou quebrar minha própria regra, mas com uma condição. Teresa esperou, o coração acelerado. O senhor vai entrevistar minha neta? Vou, Rafael confirmou. Mas quero que a senhora esteja presente também. Quero conhecer a pessoa que foi criada por alguém com sua coragem e determinação. Se sua neta tem metade da sua força de caráter, ela vai se encaixar perfeitamente aqui. Dona Teresa sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Ela não tentou escondê-las. Obrigada, Sr. Mendes. O senhor não vai se arrepender. Rafael balançou a cabeça. Algo me diz que não. Mas preciso avisar. A entrevista será rigorosa. O fato de eu estar fazendo uma exceção quanto ao comparecimento não significa que vou baixar meus padrões técnicos. Se ela não for boa o suficiente, não será contratada. É justo, Teresa respondeu. Minha neta não quer favores. Ela quer uma chance justa, e isso é exatamente o que o senhor está oferecendo. Rafael pegou a agenda e abriu. Podemos fazer na próxima semana. Isso dá tempo para o tornozelo dela melhorar um pouco. Digamos quarta-feira, daqui a 7 dias, mesmo horário. Ele anotou algo e depois ergueu os olhos novamente. Pode passar suas informações de contato para minha secretária no caminho da saída. Ela vai confirmar todos os detalhes com vocês. Teresa assentiu e se levantou, guardando a pasta vazia na bolsa. Quando já estava quase na porta, Rafael a chamou novamente. Dona Teresa. Ela virou-se. Obrigado por ter vindo. Obrigado por me lembrar do que eu tinha esquecido. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Às vezes, Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Acho que hoje eu precisava estar aqui, tanto quanto o senhor precisava que eu estivesse. Quando Teresa saiu do prédio, já passava das 10 da manhã. São Paulo continuava seu ritmo frenético, milhões de pessoas correndo de um lado para outro, cada uma com suas próprias batalhas e sonhos. Ela pegou o metrô de volta, depois os 2 ônibus, e quando finalmente abriu a porta de casa, Júlia estava exatamente onde ela a tinha deixado, no sofá, com a perna elevada. A neta olhou para a avó com uma mistura de esperança e medo. E então, ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Dona Teresa deixou a bolsa cair no chão, caminhou até o sofá e abraçou a neta com força. Você tem uma entrevista na próxima quarta-feira, minha filha, e ele quer que eu vá junto. Júlia começou a chorar, agarrando-se à avó como se ela fosse um bote salva-vidas em um oceano tempestuoso. Vovó, eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer, Teresa sussurrou, acariciando os cabelos da neta. É isso que a gente faz por quem a gente ama. A gente luta. A semana que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções e preparação intensa. Júlia passou cada dia estudando ainda mais, refinando suas respostas, revisando códigos e projetos. O tornozelo estava melhor, ainda doía e ela ainda mancava visivelmente, mas conseguia andar com uma bengala. Dona Teresa observava a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. Via a jovem acordar às 5 da manhã para estudar, via as olheiras se aprofundando, via a ansiedade crescendo a cada dia que passava. Na noite de terça-feira, véspera da entrevista, Teresa sentou-se ao lado de Júlia na cama. Minha filha, você precisa descansar. Júlia olhou para a avó com olhos cansados. Vovó, eu não posso desperdiçar essa chance. O Sr. Mendes já está fazendo uma exceção enorme.
Eu preciso estar perfeita. Teresa pegou as mãos da neta entre as suas. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser você, autêntica, humana. Foi isso que toquei nele quando estive lá. Não foi técnica ou perfeição. Foi verdade. Foi coração. Júlia respirou fundo, sentindo as palavras da avó acalmarem um pouco da tempestade dentro dela. Você acha que eu consigo? Eu sei que você consegue, Teresa respondeu com firmeza. E eu vou estar lá com você. Naquela noite, pela primeira vez na semana, Júlia dormiu bem. Na manhã de quarta-feira, as duas se arrumaram com cuidado. Júlia vestiu um conjunto social azul marinho, prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo profissional e aplicou uma maquiagem discreta. Dona Teresa usou o mesmo blazer da primeira vez, mas desta vez se sentia diferente. Não estava mais indo como guerreira desesperada. Estava indo como testemunha do triunfo da neta. Chegaram a Mendes Tech 15 minutos antes do horário. A mesma recepcionista da semana anterior estava lá, e quando viu Dona Teresa, seus olhos se iluminaram. A senhora conseguiu. Ela exclamou baixinho, claramente emocionada. Teresa sorriu. Ainda não. Mas vamos tentar. A jovem olhou para Júlia, notando a bengala e o leve mancar. Boa sorte. O Sr. Mendes é exigente, mas se for algo parecido com sua avó, você vai arrasar. Júlia agradeceu, tocada pela gentileza. No elevador, enquanto subiam, ela olhou para a avó. Vovó, você realmente impressionou todo mundo aqui. O que você disse para ele? Teresa sorriu misteriosamente. Eu apenas lembrei ele de coisas que ele tinha esquecido. Desta vez, quando entraram no escritório, Rafael Mendes já as esperava. Ele estava de pé ao lado da mesa, e seu semblante era sério, mas não hostil. Senhorita Santos, ele cumprimentou Júlia, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. Júlia apertou a mão dele, notando o aperto firme, mas não esmagador. O prazer é meu, Sr. Mendes, e obrigada pela segunda chance. Rafael apontou para as cadeiras em frente à mesa. Por favor, sentem-se. Ele voltou para sua cadeira e abriu o portfólio de Júlia. Passei a semana toda revisando seu trabalho, ele começou. É impressionante. Suas soluções para problemas de escalabilidade mostram pensamento inovador. Seu código é limpo e bem documentado. Tecnicamente, você está no topo da lista de candidatos. Júlia sentiu uma onda de alívio, mas Rafael ergueu a mão. Mas eu não contrato apenas baseado em habilidade técnica. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Conte-me, senhorita Santos, o que é mais importante em um projeto de software? As pessoas ou o código? Júlia não hesitou. As pessoas, sem dúvida. Rafael arqueou uma sobrancelha. Interessante. A maioria dos candidatos diz que ambos são igualmente importantes, tentando me agradar. Por que você acha que são as pessoas? Júlia olhou para a avó por um breve segundo, depois voltou a encarar Rafael. Porque código pode ser reescrito, refatorado, melhorado, mas se as pessoas por trás do código não se comunicam bem, se não confiam umas nas outras, se não entendem para quem estão construindo aquilo, então não importa quão elegante seja o código. O projeto vai falhar. Eu aprendi isso observando minha avó. Ela criou 3 filhas sozinha não porque tinha os melhores recursos ou o melhor plano. Ela conseguiu porque colocou as pessoas primeiro. Sempre. E eu tento levar essa filosofia para meu trabalho. Rafael ficou em silêncio por um momento, e Dona Teresa podia ver algo mudando em sua expressão. Ele então perguntou várias questões técnicas complexas sobre arquitetura de sistemas, problemas de performance, segurança de dados. Júlia respondeu a todas com confiança e clareza, demonstrando não apenas conhecimento teórico, mas experiência prática. Rafael a desafiou com cenários hipotéticos difíceis, e ela navegou por cada um com uma combinação de rigor técnico e sensibilidade humana. Depois de quase 1 hora, Rafael fechou o portfólio e olhou diretamente para Júlia. Senhorita Santos, bem-vinda a Mendes Tech. A vaga é sua. Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela tentou falar, mas a emoção estava bloqueando sua garganta. Ao seu lado, Dona Teresa apertou sua mão e quando Júlia olhou para a avó,
Viu que ela também estava chorando silenciosamente. Obrigada. Júlia finalmente conseguiu dizer. Eu prometo que não vai se arrepender. Rafael sorriu e era um sorriso genuíno, não aquele meio sorriso corporativo que Júlia tinha visto em fotos dele na internet. Tenho certeza de que não. Minha assistente vai passar todos os detalhes sobre início, salário, benefícios. Bem-vinda à equipe. Júlia se levantou, ainda mancando levemente, e apertou a mão dele novamente. Desta vez, o aperto foi mais caloroso de ambos os lados. Quando ela começou a se dirigir à porta, Rafael falou novamente. Senhorita Santos, poderia nos dar licença por alguns minutos? Gostaria de falar com sua avó a sós. Júlia olhou de Rafael para Teresa, confusa, mas não preocupada. A avó assentiu tranquilamente. Pode ir, minha filha. Está tudo bem. Depois que Júlia saiu e a porta se fechou, Rafael ficou em silêncio por um momento. Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá fora. Dona Teresa, ele começou, sua voz mais suave que durante toda a entrevista. Na semana passada, quando a senhora veio aqui, algo mudou em mim. Não apenas na decisão de entrevistar sua neta, mas algo mais profundo. Ele virou-se para encará-la. A senhora me lembrou de coisas que eu tinha enterrado. Me lembrou da minha avó, sim, mas também me lembrou de quem eu era antes de me tornar isso aqui. Ele gesticulou vagamente para o escritório, para o terno caro, para tudo que representava seu sucesso. Eu construí essa empresa do zero, Rafael continuou. Comecei com 2 computadores em uma garagem alugada e transformei isso em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tenho 400 funcionários, escritórios em 5 cidades, contratos milionários. E você sabe o que eu ganhei no processo? Ele pausou, a voz ficando amarga. Medo. Respeito baseado em terror. Pessoas que concordam comigo porque têm medo de discordar. Uma equipe que me vê como um chefe, não como um líder. E uma solidão que nenhum sucesso financeiro consegue preencher. Teresa ouvia em silêncio, sabendo que às vezes as pessoas precisam apenas de alguém que escute sem julgar. Eu perdi minha humanidade no caminho, Rafael admitiu. E o pior é que eu nem percebi quando isso aconteceu. Foi gradual. Cada pequena decisão cruel justificada pela eficiência. Cada relacionamento sacrificado no altar da produtividade. Ele voltou a se sentar e, pela primeira vez desde que Teresa o conhecera, ele parecia vulnerável, quase frágil. Eu preciso de ajuda, ele disse simplesmente. E acho que a senhora é a pessoa certa para me ajudar. Teresa inclinou a cabeça. Do que exatamente o senhor precisa, Rafael? Posso chamá-lo de Rafael? Ele assentiu. Por favor. Rafael, ela disse, o senhor já tem consultores de negócios, especialistas em tecnologia, advogados. O que uma velha senhora como eu poderia oferecer que o senhor já não tem? Rafael sorriu, mas era um sorriso triste. Exatamente o que está faltando. Humanidade. Verdade. Uma perspectiva que não está interessada em me impressionar ou bajular. Alguém que me veja como uma pessoa. Não, como um CEO. Ele se inclinou para a frente. Dona Teresa, eu gostaria de lhe oferecer um emprego. Nada técnico, nada que exija conhecimento de tecnologia. Eu quero que a senhora seja minha consultora de humanidade. Teresa piscou, completamente surpresa. Consultora de o quê? Rafael gesticulou enquanto explicava. Eu quero que a senhora venha aqui algumas vezes por semana. Observe a empresa. Converse com os funcionários. Veja como as pessoas realmente se sentem. E então me dê feedback honesto, sem filtros, sem política corporativa. Apenas a verdade direta sobre o que está funcionando e o que não está. Sobre como eu estou falhando com minha equipe. Sobre como posso me reconectar com a humanidade que perdi. Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Isso era completamente inesperado. Absurdo até. Ela não tinha qualificações formais, não tinha diploma universitário, nunca tinha trabalhado em escritório. Rafael, eu não sei se sou a pessoa certa. Eu sou apenas uma senhora que criou suas filhas como pôde. Não tenho formação para isso. Exatamente,
Rafael respondeu. A senhora tem algo muito mais valioso que formação. A senhora tem sabedoria, tem experiência de vida, tem a capacidade de enxergar o que realmente importa. E mais importante, a senhora não tem medo de me confrontar. A senhora provou isso quando entrou aqui pela primeira vez. Ele pausou. Estou disposto a pagar um salário justo, nada que vá torná-la milionária, mas o suficiente para que a senhora possa trabalhar com dignidade. E a senhora teria total liberdade para falar o que pensa. Essa é a única condição não negociável. Se eu lhe oferecer isso, a senhora precisa prometer que será brutalmente honesta comigo, mesmo quando a verdade doer. Especialmente quando a verdade doer. Dona Teresa olhou para aquele homem poderoso sentado à sua frente e viu além do terno caro e do escritório de luxo. Viu um menino que cresceu sem os pais, criado por uma avó amorosa, que alcançou sucesso impressionante, mas pagou um preço terrível por isso. Viu alguém que estava estendendo a mão pedindo ajuda, e Teresa nunca foi capaz de ignorar um pedido de ajuda. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição própria. Rafael ergueu as sobrancelhas. Qual? O senhor precisa estar realmente disposto a ouvir. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Porque se eu aceitar isso, vou lhe dizer verdades que o senhor pode não querer ouvir. Vou questioná-lo. Vou desafiá-lo. E isso vai ser desconfortável. O senhor está preparado para isso? Rafael estendeu a mão. Estou. Mais preparado do que nunca estive. Teresa apertou a mão dele, selando um acordo que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever. 3 semanas depois, Dona Teresa já conhecia a Mendes Tech de uma forma que nenhum funcionário conhecia. Ela não tinha escritório próprio, apenas uma mesa em um canto tranquilo do andar principal, mas isso era proposital. Ela queria estar onde as pessoas estavam, observar, escutar, sentir a energia do lugar. E o que ela sentiu a deixou profundamente perturbada. O ambiente era silencioso demais. Não era a quietude produtiva de pessoas concentradas em suas tarefas. Era o silêncio pesado de pessoas com medo de fazer barulho. Funcionários caminhavam pelos corredores com pressa, cabeças baixas, evitando contato visual. Conversas eram sussurradas, risadas eram raras, e sempre que Rafael aparecia, era como se uma onda de gelo atravessasse o ambiente. Teresa começou a conversar com as pessoas. No começo, eram interações breves e superficiais. Um bom dia aqui, um como você está ali. Mas, gradualmente, conforme os funcionários percebiam que aquela senhora gentil realmente se importava, começaram a se abrir. Foi assim que ela conheceu Mariana, a assistente administrativa de 28 anos. Elas se encontraram na copa durante o intervalo do almoço. Mariana estava sozinha, comendo um sanduíche enquanto olhava para o celular. Posso sentar aqui? Teresa perguntou gentilmente. Mariana ergueu os olhos e assentiu, surpresa que alguém quisesse sua companhia. Você trabalha aqui há quanto tempo? Teresa perguntou enquanto abria sua própria marmita. 4 anos, Mariana respondeu. Comecei como estagiária e fui promovida 2 vezes. Isso é maravilhoso, Teresa sorriu. Você deve ser muito boa no que faz. Mariana deu de ombros. Eu costumava achar que sim. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Teresa pausar. Costumava, o que mudou? Mariana ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar naquela mulher. Então as palavras começaram a fluir. Há 2 anos, eu tive uma ideia para melhorar nosso sistema de atendimento ao cliente. Era algo simples, mas eu achava que poderia fazer diferença. Então, eu apresentei para meu supervisor em uma reunião. Ela pausou, o rosto se contraindo com a lembrança. Ele me humilhou na frente de todos. Disse que assistentes não eram pagas para pensar, apenas para executar. Que eu devia focar no meu trabalho e deixar as ideias para as pessoas qualificadas. Desde então, eu nunca mais sugeri nada. Apenas faço o que me mandam e vou para casa. Dona Teresa sentiu a raiva ferver dentro dela, mas manteve a voz calma. E você contou isso para alguém, para o Sr. Mendes? Mariana soltou uma risada amarga. Contar para o Sr. Mendes? Dona Teresa, com todo respeito, o Sr. Mendes é parte do problema.
Ele criou essa cultura. Todo mundo aqui sabe que se você cometer um erro, está acabado. Se você parecer fraco, está acabado. Se você não produzir como uma máquina, está acabado. A gente não vem trabalhar aqui porque adora. A gente vem porque o salário é bom e o nome da empresa pesa no currículo. Mas ninguém, e eu digo ninguém, é genuinamente feliz aqui. Teresa absorveu cada palavra, seu coração pesando mais a cada revelação. Ela fez mais perguntas, mas não empurrou demais. Apenas ouviu. E quando Mariana finalmente saiu, Teresa ficou sozinha na copa, pensando em tudo o que havia escutado. Nos dias seguintes, ela conversou com mais pessoas. Com Ricardo, um desenvolvedor júnior de 22 anos que cometeu um erro em um código e escondeu por 3 dias aterrorizado de ser demitido, até que o erro se tornou um problema maior e ele quase teve um ataque de pânico. Com Fernanda, uma gerente de projetos de 35 anos que trabalhava até 10 da noite todos os dias e não via os filhos acordados há semanas. Com Paulo, um analista que escondera o nascimento de sua filha porque tinha medo de parecer menos comprometido com o trabalho se tirasse licença paternidade. Cada história era uma facada no coração de Teresa e cada uma confirmava o que ela já suspeitava. A Mendes Tech era uma prisão de luxo e Rafael era o carcereiro mesmo sem perceber. Quando ela finalmente se sentou no escritório de Rafael para o relatório semanal, ele a recebeu com um sorriso. Então, dona Teresa, como está sendo sua experiência? Está gostando do trabalho? Teresa não sorriu de volta. Rafael, nós precisamos conversar. Sério. Ele notou a mudança no tom dela e se endireitou na cadeira. O que aconteceu? Sua equipe está morrendo por dentro, ela disse diretamente. Rafael piscou. Como assim? Teresa se inclinou para a frente. Eles estão com medo de você, com medo de errar, com medo de parecerem fracos, com medo de serem humanos. Você criou um ambiente onde as pessoas vêm trabalhar e deixam sua humanidade na porta. E isso está destruindo eles. Lenta, mas certamente. Rafael ficou tenso. Dona Teresa, com todo respeito, minha equipe é altamente produtiva. Temos os melhores números da indústria. Números, Teresa repetiu. O senhor está medindo pessoas em números. Mas e quanto à satisfação deles? A saúde mental? A alegria? Quando foi a última vez que o senhor viu alguém rir genuinamente aqui? Rafael abriu a boca para responder. Depois a fechou. Ele não conseguia lembrar. Exatamente, Teresa disse. Rafael passou a mão pelo rosto. Ok, então o que você sugere? Teresa respirou fundo. Convoque uma reunião geral, todos os funcionários, e faça apenas uma coisa. Ouça. Não explique, não justifique, não se defenda. Apenas ouça o que eles têm a dizer. E garanta a eles que não haverá represálias, não importa o que digam. Rafael parecia cético. Eles nunca vão falar abertamente. Não se eu estiver presente. Então, você precisa mostrar vulnerabilidade primeiro, Teresa sugeriu. Você precisa admitir que não tem todas as respostas, que quer fazer melhor, que precisa da ajuda deles. Mostre a eles que você é humano também. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ele assentiu. Está bem. Vou fazer. Mas você fica do meu lado. Sempre, Teresa prometeu. A reunião foi marcada para a sexta-feira à tarde. Quando todos os 400 funcionários se reuniram no auditório da empresa, a tensão era palpável. Eles sussurravam entre si, especulando sobre o motivo daquela convocação inesperada. Demissões em massa? Reestruturação? Ninguém sabia. Rafael subiu ao palco com Dona Teresa ao seu lado e a sala ficou em silêncio absoluto. Boa tarde a todos, Rafael começou, sua voz ecoando, pelo sistema de som. Eu sei que reuniões como esta geralmente trazem notícias ruins, mas hoje não é o caso. Ninguém será demitido. Nenhuma mudança drástica está vindo. Ele pausou, visivelmente nervoso. Eu convoquei todos vocês aqui porque preciso admitir algo. Eu falhei com vocês. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir uma agulha cair. Nas últimas semanas, Dona Teresa, que muitos de vocês já conhecem, tem sido minha consultora de humanidade. Ela tem conversado com vocês, observado nossa cultura
e me trouxe um relatório que me deixou envergonhado. Ele respirou fundo. Vocês estão com medo. Medo de ferrar, medo de mostrar fraqueza, medo de serem humanos. E isso é culpa minha. Eu criei esse ambiente. Eu estabeleci esse tom. E hoje estou aqui para pedir desculpas e para ouvir. A sala continuou em silêncio. Ninguém se movia. Eu não vou falar mais, Rafael continuou. Esta reunião é de vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Suas frustrações, suas dores, suas sugestões, tudo. E eu prometo, na frente de todos aqui, que não haverá nenhuma represália. Podem falar livremente, por favor. O silêncio se estendeu por mais de 1 minuto. 2 minutos. Era tão desconfortável que várias pessoas começaram a se mexer nas cadeiras. Rafael estava prestes a falar novamente quando uma voz se ergueu do meio da plateia. Mariana estava de pé, tremendo visivelmente, mas com determinação no rosto. Eu tenho algo a dizer. Todas as cabeças se viraram para ela. Por favor, Rafael disse gentilmente. Mariana respirou fundo. Eu trabalho aqui há 4 anos, e há 2 anos parei de dar ideias porque fui humilhada por isso. Fui tratada como se fosse estúpida por tentar contribuir. E desde então, venho trabalhar todo dia fazendo o mínimo necessário, com medo de me destacar, com medo de falar, com medo de ser eu mesma. A voz dela quebrou. Eu costumava amar trabalhar aqui, mas agora eu só conto os dias até o fim do expediente. Rafael estava pálido. Mariana, eu sinto muito. Eu não sabia. A barragem estava quebrada. Outro funcionário se levantou. Ricardo, o desenvolvedor júnior. Eu cometi um erro há 3 meses. Um erro simples de código. Mas estava tão apavorado com a possibilidade de ser demitido que escondi por 3 dias. E nesses 3 dias, não dormi, não comi direito, quase tive um ataque de pânico. Quando finalmente confessei, meu supervisor me olhou com tanto desprezo que eu quis desaparecer. Mais mãos começaram a subir. Fernanda se levantou. Eu trabalho até 10 da noite quase todo dia. Meus filhos já não perguntam mais quando eu vou chegar cedo. Meu marido já não sugere mais sairmos no fim de semana. Eu estou exausta, vazia, e me sinto culpada por reclamar porque o salário é bom. Mas dinheiro não substitui estar viva. E eu não me sinto viva há muito tempo. Paulo foi o próximo. Eu tive uma filha há 6 meses e não contei para ninguém aqui. Escondi as fotos do meu celular quando estava no trabalho. Não tirei licença paternidade completa porque tinha medo de parecer menos dedicado. Perdi os primeiros meses da vida da minha filha porque tinha medo de perder este emprego. Por mais de 1 hora, funcionários compartilharam suas histórias. Alguns choravam. Outros falavam com raiva, mas todos compartilhavam a mesma essência: medo, exaustão e a sensação de que não eram vistos como pessoas, apenas como recursos. Rafael ouvia tudo, e Dona Teresa podia ver lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele não tentou escondê-las, não tentou se defender, apenas ouviu. Quando finalmente ninguém mais tinha nada a dizer, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então subiu ao palco novamente. Eu não tenho palavras, ele disse, sua voz rouca de emoção. Não há desculpa para o que vocês passaram, para o ambiente que eu criei. Eu estava tão focado em números, em sucesso, em ser o melhor, que esqueci que vocês são pessoas. Pessoas com famílias, com sonhos, com medos, com vidas fora daqui. E eu roubei isso de vocês. Ele limpou os olhos. Eu não posso mudar o passado, mas prometo a vocês que vou mudar o futuro. Vamos reestruturar completamente nossa cultura. Vamos implementar programas de bem-estar. Vamos criar espaços seguros para erros. Vamos celebrar a humanidade, não apenas a produtividade. E se eu começar a escorregar de volta para o velho Rafael, eu dou permissão a todos vocês para me chamarem a atenção. Porque eu não quero ser aquele líder que vocês temem. Eu quero ser um líder que vocês respeitam, porque eu respeito vocês primeiro. A sala explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados e obrigatórios. Eram aplausos genuínos, carregados de emoção e esperança. Enquanto as pessoas começavam a sair, muitos paravam para agradecer Rafael,
Alguns até o abraçavam, e ele retribuía cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra. Dona Teresa observava tudo com lágrimas nos olhos, sabendo que havia testemunhado o começo de algo transformador. 2 meses haviam se passado desde aquela reunião transformadora, e a Mendes Tech era irreconhecível. Os corredores que antes eram silenciosos agora ecoavam com conversas animadas e risadas genuínas. A Copa, que costumava ser um lugar onde as pessoas comiam rápido e sozinhas, tinha se tornado um ponto de encontro onde equipes compartilhavam ideias e histórias. Rafael havia implementado mudanças drásticas, horário flexível, para que os pais pudessem levar os filhos na escola. Sextas-feiras com saída, às 3 da tarde. Sessões mensais de terapia gratuita para todos os funcionários. Um programa de mentoria onde erros eram tratados como oportunidades de aprendizado, não motivos para punição. E mais importante, ele próprio tinha mudado. Caminhava pelos andares conversando com as pessoas, perguntando sobre suas vidas, lembrando nomes de filhos e cônjuges. Ele ria mais, sorria mais, era mais humano. Os resultados eram inegáveis. A equipe de Júlia, que ela agora liderava depois de uma promoção meteórica, havia aumentado sua produtividade em 40%. Mas não era a produtividade nascida do medo, era a produtividade nascida do engajamento genuíno. As pessoas queriam estar ali, queriam contribuir, queriam fazer parte de algo maior. A taxa de rotatividade, que antes era de 30% ao ano, havia caído para 5%, e em pesquisas internas de satisfação, a empresa havia pulado de uma nota 3.2 para 8.7, em uma escala de 10. Dona Teresa observava tudo isso com um orgulho maternal. Via Rafael se transformando diante de seus olhos, reencontrando a humanidade que havia perdido no caminho. Via Júlia florescendo como líder, aplicando os mesmos princípios de empatia que havia aprendido com a avó. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Mas nem todos estavam felizes com as mudanças. Em uma manhã de quinta-feira, Rafael foi convocado para uma reunião de emergência do Conselho de Investidores. Quando ele entrou na sala de conferências no último andar do prédio, sentiu imediatamente a hostilidade no ar. Os 5 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa de mogno, todos com expressões sérias e pilhas de documentos à frente. No centro, presidindo a reunião, estava Augusto Ferreira, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro de um funcionário médio. Ele era o presidente do conselho e o maior investidor individual da empresa, e ele não parecia nada feliz. Rafael, obrigado por vir com tão pouca antecedência, Augusto disse, sua voz gotejando falsa cortesia. Por favor, sente-se. Rafael sentou-se na ponta oposta da mesa, sentindo-se como um réu no banco dos acusados. O que está acontecendo? Ele perguntou, mantendo a voz firme. O que está acontecendo? Augusto respondeu, colocando seus óculos de leitura. É que estamos extremamente preocupados com a direção que você está levando esta empresa. Ele abriu uma pasta e começou a ler números. Seus novos programas de bem-estar custaram R$2 milhões nos últimos 2 meses. As sessões de terapia, o horário flexível que resultou em necessidade de contratar mais pessoal, as reformas nos espaços de convivência. Tudo isso tem um custo, e nossos lucros trimestrais caíram 3%. Rafael se inclinou para a frente. Sim, mas a produtividade aumentou drasticamente. A satisfação dos funcionários disparou. Nossa retenção de talentos está melhor do que nunca. Estamos construindo sustentabilidade a longo prazo. Sustentabilidade, outro membro do conselho interveio. Um homem mais jovem chamado Marcos não paga dividendos agora. Nossos investidores querem retorno, Rafael. Eles não investiram milhões nesta empresa para financiar grupo de apoio emocional. Investiram para lucrar. Rafael sentiu a frustração crescendo. E vão lucrar, mas não à custa da saúde mental e física dos nossos funcionários. Vocês estão vendo apenas números em uma planilha. Não estão vendo as pessoas por trás desses números. Augusto bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. É exatamente esse tipo de pensamento emocional que nos preocupa, Rafael.
Você está ficando mole. Desde que contratou aquela senhora, você virou as costas para tudo o que construiu esta empresa. Dureza. Excelência sem concessões. Resultados acima de tudo. Dona Teresa, Rafael disse, sua voz perigosamente baixa. O nome dela é Dona Teresa, e ela não me fez virar as costas para nada. Ela me ajudou a reencontrar algo que eu tinha perdido, algo que vocês claramente nunca tiveram para começar. Humanidade. A sala ficou gelada. Augusto tirou os óculos lentamente. Cuidado com suas palavras, Rafael. Lembro que nós somos os donos de 51% desta empresa. Você trabalha para nós, e se não estamos satisfeitos com seu desempenho, temos todo o direito de substituí-lo. Rafael sentiu o sangue gelar. Vocês estão me ameaçando. Estamos dando um ultimato. Augusto corrigiu. Você tem 3 meses para reverter essas mudanças ridículas. Corte os programas de bem-estar. Volte ao modelo de gestão anterior. Recupere aqueles 3% de lucro. Ou encontraremos alguém que possa fazer isso. Rafael levantou-se bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Vocês querem que eu destrua tudo que construímos nos últimos 2 meses. Querem que eu volte a ser o chefe que todos temiam. Querem que eu escolha entre lucro e pessoas. Exatamente, Marcos confirmou. E queremos sua resposta até o final do trimestre. Rafael olhou para cada um deles, um por um. Viu ganância em seus olhos, viu frieza, viu tudo o que ele estava tentando deixar para trás. Sem dizer mais nada, ele saiu da sala batendo a porta atrás de si. No elevador descendo, ele apoiou a cabeça na parede fria, sentindo o peso de tudo desabar sobre ele. Como ele poderia escolher? A empresa era sua vida. Ele a construíra do zero. Mas agora, pela primeira vez, ela significava algo mais do que apenas sucesso. Significava esperança para centenas de pessoas. Quando chegou ao seu escritório, Dona Teresa já estava lá esperando. Ela tinha visto a convocação da reunião e sabia que não era bom sinal. O rosto de Rafael, quando ele entrou, confirmou seus piores temores. Eles querem que eu reverta tudo, ele disse, caindo pesadamente na cadeira. Querem que eu volte a ser o que eu era. E se eu não fizer, vão me tirar da empresa. Teresa ficou em silêncio por um momento. Então, calmamente perguntou. E o que você quer fazer? Rafael soltou uma risada amarga. O que eu quero não importa. É sobre o que eu posso fazer. Se eu perder a empresa, tudo isso desaparece de qualquer forma. Pelo menos se eu mantiver o controle, posso tentar manter algumas das mudanças. Você acredita nisso? Teresa perguntou. Ele não respondeu. Ela se inclinou para a frente. Rafael, há 1 ano atrás, você me contou sobre sua avó, sobre como ela teria feito qualquer coisa por você. Ele assentiu, confuso sobre onde ela estava indo com aquilo. Mas o que você acha que ela valorizaria mais? Teresa continuou. O sucesso que você alcançou ou o homem que você se tornou? Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Porque ele sabia a resposta. Sua avó sempre dizia que caráter importava mais que conquistas, que bondade valia mais que dinheiro, que no final da vida, o que você leva são as vidas que você tocou, não as coisas que você acumulou. Ela ficaria orgulhosa de mim se eu desistisse? Ele perguntou a voz pequena. Teresa balançou a cabeça. Ela ficaria orgulhosa de você se defendesse o que é certo, não importa o custo. Foi nesse momento que Júlia entrou correndo no escritório, sem bater. Tio Rafael, ela disse, usando o apelido carinhoso que havia adotado. Você precisa ouvir isso. Um cliente acabou de fechar contrato com a gente. Um contrato enorme. E sabe por que eles escolheram a Mendes Tech? Em vez da concorrência, ela estava sem fôlego de emoção. Por quê? Rafael perguntou. Porque eles visitaram nosso escritório na semana passada, Júlia explicou. E o CEO deles me disse literalmente que nossa equipe parecia genuinamente feliz, que ele podia sentir a energia positiva, que ele queria trabalhar com uma empresa que claramente valoriza suas pessoas, porque empresas assim produzem trabalho melhor. Ele disse que nossos concorrentes podem ter propostas mais baratas, mas ele prefere pagar mais por qualidade e por trabalhar com pessoas que realmente se importam.
O contrato é de 5 milhões de reais por ano. Rafael ficou sem palavras. Júlia continuou agora mais séria. Vovó me contou sobre o ultimato, e eu vim te dizer que todo mundo lá embaixo está falando sobre isso. A notícia vazou. E a equipe inteira está do seu lado. Estão dizendo que se você for demitido por defender eles, vão te seguir. Vão sair da empresa e começar algo novo com você. Rafael olhou de Júlia para Dona Teresa. Vocês sabem o que estão pedindo? Começar do zero seria perder tudo. Não tudo, Teresa disse suavemente. Você não perderia seu caráter. Não perderia o respeito dessas pessoas, não perderia a si, mesmo de novo. E essas coisas valem infinitamente mais que qualquer empresa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, algo mudou em sua expressão. A dúvida deu lugar à determinação. A incerteza deu lugar à clareza. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá fora. Convoque uma assembleia extraordinária do conselho, ele disse. Júlia, o rosto iluminado, saiu correndo para organizar. Teresa ficou para trás. Você sabe o que vai fazer? Ela perguntou. Rafael virou-se e havia fogo em seus olhos. Vou mostrar a eles que humanidade não é fraqueza, é força, e vou provar que fazer a coisa certa é sempre mais lucrativo a longo prazo. E se eles não conseguirem ver isso, então não merecem estar nesta empresa. A assembleia foi marcada para o dia seguinte. Rafael passou a noite inteira preparando sua apresentação, compilando dados, preparando argumentos. Quando ele entrou na sala de reunião na manhã seguinte, o conselho já estava lá, junto com alguns acionistas menores que haviam sido convocados. Augusto o recebeu com um sorriso condescendente. Espero que tenha vindo para nos dizer que vai reverter suas decisões precipitadas. Rafael colocou sua pasta na mesa e conectou seu laptop ao projetor. Na verdade, vinha apresentar dados que provam que estão completamente errados. Ele começou sua apresentação. Primeiro, mostrou os números de produtividade. 40% de aumento em algumas equipes, 15% de aumento geral. Depois mostrou a taxa de rotatividade, de 30% para 5%. Vocês sabem quanto custa treinar um novo funcionário? Ele perguntou. Em média, 3 meses de salário. Com uma rotatividade de 30% em 400 funcionários, estávamos perdendo milhões todo ano, apenas substituindo pessoas que saíam porque eram miseráveis aqui. Ele continuou, implacável. Mostrou pesquisas de satisfação do cliente, todas melhorando. Mostrou o novo contrato que Júlia havia conseguido, especificamente porque a cultura da empresa impressionara o cliente. Mostrou projeções de 5 anos, demonstrando que com retenção, melhor e produtividade aumentada, os lucros disparariam, muito além dos 3% que haviam perdido temporariamente. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele mostrou sua própria vida. Fotos de 2 anos atrás, onde ele parecia cansado, envelhecido, vazio, e fotos de agora onde ele estava sorrindo vivo. Eu estava construindo um império, ele disse, mas perdendo minha alma no processo. Vocês querem um CEO produtivo ou querem um CEO que vai trabalhar até destruir a si mesmo e a todos ao redor? Porque eu não posso mais ser a segunda opção. A sala estava em silêncio. Rafael desligou o projetor e encarou Augusto diretamente. Então aqui está a minha contraproposta. Eu fico, e mantemos todas as mudanças. Dou a vocês 6 meses para verem os resultados completos. Se no final desse período os números não justificarem o investimento, eu mesmo reverter tudo. Mas se os números provarem que eu estou certo, vocês param de me questionar e me deixam liderar como eu sei que é certo. E se vocês não concordarem com isso, então aqui está a minha renúncia. Ele colocou um envelope na mesa. Porque eu não vou mais escolher lucro sobre pessoas. Não vou mais sacrificar a humanidade no altar da eficiência. E se vocês querem um CEO que faça isso, então terão que encontrar outro. O silêncio era ensurdecedor. Augusto olhou para o envelope, depois para Rafael, depois para os dados ainda na tela. Finalmente, ele se recostou na cadeira e tirou os óculos. Você está apostando tudo nisso. Estou.
Rafael confirmou, porque pela primeira vez na minha vida estou apostando na coisa certa. Augusto ficou em silêncio por mais um longo momento. Então, surpreendendo todos, ele começou a rir. Era uma risada baixa, quase melancólica. Sabe, Rafael, ele disse, eu construí 3 empresas na minha vida, e as 3 eram exatamente como você descreve. Lugares onde as pessoas tinham medo, onde lucro era tudo. E você sabe o que aconteceu? 2 delas faliram porque não conseguimos reter talento. A terceira sobrevive, mas é uma casca vazia. Ele olhou ao redor da mesa. Talvez esteja na hora de tentarmos algo diferente. Ele estendeu a mão para votar. Todos a favor de dar ao Rafael os 6 meses que ele pede. Lentamente, uma por uma, todas as mãos ao redor da mesa se ergueram. Era unanimidade. 1 ano depois, Dona Teresa acordou em uma cama de hospital. A luz branca do teto a cegou momentaneamente e levou alguns segundos para ela se lembrar de onde estava e por que estava ali. Seu corpo parecia pesado, cansado de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Não era a fadiga normal de um dia de trabalho. Era algo mais profundo, como se cada célula do seu corpo estivesse gritando por descanso. A porta se abriu e uma enfermeira entrou, seguida rapidamente por Júlia e Rafael. Vovó Júlia correu até a cama pegando a mão da avó com delicadeza. Como você está se sentindo? Teresa tentou sorrir, mas até isso parecia exigir esforço demais. Cansada, minha filha. Muito cansada. O médico havia sido claro. Exaustão severa e pressão alta. Dona Teresa havia desmaiado no escritório 3 dias antes, assustando todos profundamente. Agora, depois de exames e observação, o diagnóstico era que ela precisava de descanso completo. Muito descanso. Rafael estava parado ao lado da cama, o rosto marcado por preocupação e culpa. Dona Teresa, isso é culpa minha. Eu deixei você trabalhar. Demais. Eu deveria ter percebido. Teresa balançou a cabeça fracamente. Não, Rafael. Isso não é culpa sua. É apenas meu corpo me lembrando que tenho 69 anos e não posso mais fazer tudo o que costumava fazer. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava no hospital, Teresa teve muito tempo para pensar. Júlia a visitava todos os dias após o trabalho, compartilhando histórias sobre a empresa, sobre sua equipe, sobre os projetos que estavam desenvolvendo. Rafael vinha pela manhã antes de ir para o escritório, trazendo flores frescas e conversas tranquilas. E Teresa observava esses 2, tão diferentes, mas unidos, por uma mesma filosofia de vida, e sentia seu coração se encher de algo que ela demorou a reconhecer. Era a realização. Em uma tarde chuvosa, quando apenas Rafael estava presente, Teresa finalmente colocou em palavras o que havia estado pensando. Rafael, você se lembra quando me perguntou sobre minha vida? Sobre como sobrevivi a tudo? Ele assentiu, puxando a cadeira para mais perto da cama. Você me disse que foi escolhendo o amor em vez da amargura todos os dias. Exatamente, Teresa confirmou. Mas o que eu não te contei é que houve dias em que aquela escolha parecia impossível. Dias em que eu queria desistir. Dias em que a solidão e o cansaço eram tão grandes que eu me perguntava se valia a pena continuar lutando. Ela olhou pela janela, para a chuva caindo. Quando meu marido me deixou, eu tinha 3 filhas pequenas e nenhuma habilidade profissional. Eu poderia ter escolhido ser vítima. Poderia ter deixado a amargura me consumir. E acredite, a tentação estava sempre ali. Mas então, eu olhava para aquelas 3 menininhas e percebia que elas estavam me observando, aprendendo comigo. E eu não queria que elas aprendessem que a vida te derruba e você fica caído. Eu queria que elas aprendessem que a vida te derrota e você levanta de novo. Rafael estava absorvendo cada palavra. Então, como você encontrou forças? Teresa sorriu. Eu não encontrei. Eu criei. Todos os dias, eu escolhia acreditar que tinha forças, mesmo quando não tinha. E, eventualmente, essa escolha se tornou real. Cada pequena vitória me dava um pouco mais de coragem para a próxima batalha. E sabe o que descobri? Que propósito é o melhor remédio para a dor.
Quando você está vivendo para algo maior que si mesmo, o sofrimento se torna suportável. Ela segurou a mão de Rafael. Quando entrei no seu escritório pela primeira vez, eu estava lutando por Júlia. Mas o que eu encontrei foi meu próprio propósito renovado. Pela primeira vez em décadas, eu não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo, estava fazendo diferença. E isso, Rafael, isso valeu cada momento de cansaço. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael. Você me deu uma segunda chance de ser humano, ele sussurrou. Como eu posso agradecer isso? Você já está agradecendo, Teresa respondeu. Todo dia que você escolhe liderar com humanidade em vez de medo, todo dia que você vê seus funcionários como pessoas em vez de recursos, você está honrando não apenas a mim, mas sua própria avó. Você está sendo o homem que ela sempre soube que você poderia ser. Depois de 2 semanas, Teresa recebeu alta do hospital com instruções estritas para diminuir o ritmo. Ela voltou para casa em Santana, para o sobrado modesto onde tudo havia começado. Júlia tirou folga do trabalho para cuidar dela, e nos dias tranquilos que se seguiram, a avó e neta conversaram sobre tudo. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre a vida e seus mistérios. Uma tarde, Júlia fez uma pergunta que vinha guardando há tempos. Vovó, você tem medo? Medo do quê, minha filha? De partir, de não estar mais aqui. Teresa ficou em silêncio por um momento, pensando cuidadosamente na resposta. Sabe, Júlia, eu costumava ter medo disso, especialmente quando suas tias eram pequenas e eu temia deixá-las sozinhas. Mas agora eu não tenho medo de partir. O que eu tenho medo é de não ter vivido o suficiente. E eu não estou falando de anos, estou falando de qualidade, de presença, de conexão. Ela pegou a mão da neta. Eu poderia viver até os 100 anos e não ter vivido nada se esses anos fossem vazios. Ou eu poderia viver até amanhã e ter vivido completamente se cada momento fosse pleno de propósito e amor. A vida não é medida em batimentos cardíacos, é medida em momentos que tiram seu fôlego. Júlia chorou, abraçando a avó. Você é a pessoa mais sábia que eu conheço. Teresa riu baixinho. Não sou sábia, minha filha, só sou velha. E quando você vive tempo suficiente e presta atenção, a vida te ensina tudo o que você precisa saber. Foi durante essas semanas de recuperação que Rafael teve uma ideia. Ele apareceu uma manhã com um brilho especial nos olhos. Dona Teresa, ele começou animado, eu recebi contatos de outros CEOs. Eles ouviram sobre a transformação na Mendes Tech e querem saber como fizemos. Querem aprender. Teresa sorriu. E o que você disse a eles? Que não fui eu quem fez. Foi você. E eles querem conhecê-la. Querem aprender com a senhora. Assim nasceu As Conversas, um programa de mentoria único onde Dona Teresa ensinava líderes empresariais a serem humanos no poder. Uma vez por semana, um pequeno grupo se reunia em uma sala simples na Mendes Tech. Não havia tecnologia sofisticada, não havia apresentações em PowerPoint, apenas cadeiras em círculo, café e Teresa compartilhando sua sabedoria. Ela falava sobre escolher amor em vez de amargura, sobre liderar com o coração sem perder a cabeça, sobre ver pessoas como pessoas, não como números, sobre construir legados que importam. Os líderes que participavam saíam transformados. Empresas começaram a mudar suas culturas, e o efeito dominó era inegável. Em seu 70º aniversário, Teresa estava sentada em sua cadeira favorita no sobrado, um caderno velho no colo. Era seu diário, onde ela escrevia desde jovem. Ela abriu em uma página em branco e começou a escrever. Hoje, completo 70 anos. 7 décadas de vida, cada uma delas cheia de lutas, lágrimas, alegrias e surpresas. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu entraria no escritório de um CEO milionário e mudaria não apenas a vida dele, mas a de centenas de pessoas, eu teria rido. Mas a vida tem seus jeitos misteriosos. Ela continuou escrevendo, as palavras fluindo facilmente. Eu costumava pensar que meu legado seriam minhas filhas. E são. Mas descobri que legado não é apenas o que você deixa para as pessoas que você ama. É o que você deixa nas pessoas que você toca. Cada funcionário da Mendes Tech
que agora vai trabalhar feliz. Cada CEO que aprende a liderar com humanidade. Cada pessoa que escolhe o amor em vez do medo porque ouviu minha história. Esse é meu verdadeiro legado. E ele continua. Não através de mim, mas através de Rafael, de Júlia, de Mariana, de Ricardo, de todos que eu toquei e que agora tocam outros. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas continuam se expandindo muito depois que a pedra já afundou. Ela fechou o caderno e olhou ao redor da pequena sala. Nada havia mudado fisicamente. Era a mesma. Casa simples onde ela havia criado suas filhas. Mas tudo parecia diferente agora, porque ela era diferente. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava apenas sobrevivendo ou lutando. Ela estava vivendo plenamente. No mês seguinte, a Mendes Tech completou 2 anos de transformação. Os números eram inquestionáveis. Produtividade tinha aumentado 55%. Lucros haviam crescido 23%. A rotatividade permanecia abaixo de 5%. E a empresa havia sido eleita pela 3ª vez consecutiva como o melhor lugar para trabalhar em tecnologia no Brasil. Na festa de comemoração, Rafael fez um discurso. Ele olhou ao redor da sala cheia de funcionários, todos sorrindo, conversando, celebrando juntos. Há 2 anos ele começou. Eu teria dito que o sucesso desta empresa era medido em contratos fechados e lucros trimestrais. E esses números são importantes, não vou mentir. Mas hoje eu sei que o verdadeiro sucesso é medido de forma diferente. Ele apontou para a sala. É medido nas risadas que eu ouço todos os dias. Nas pessoas que me param no corredor para compartilhar boas notícias sobre suas famílias. Nos funcionários que dizem que amam vir trabalhar. Esse é o sucesso real. E eu devo tudo isso a uma mulher extraordinária que entrou no meu escritório um dia e me lembrou do que eu tinha esquecido. Que somos humanos primeiro, profissionais depois. Dona Teresa, que estava sentada ao lado de Júlia, se levantou quando Rafael pediu. A sala inteira explodiu em aplausos, um aplauso longo e sincero. Rafael desceu do pequeno palco e abraçou Teresa. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Por tudo. Por me salvar de mim mesmo. Teresa se afastou e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Você não precisava ser salvo, Rafael. Você só precisava ser lembrado. E agora você está lembrando outros. Esse é o legado continuando. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e o escritório estava silencioso, Rafael ficou sozinho em sua sala. Ele pegou o telefone e discou um número que ele não ligava há anos. Seu pai atendeu após alguns toques. Rafael, é você? É, pai, Rafael respondeu, a voz embargada. Eu só queria ligar e dizer que entendo agora. Entendo porque você e a mãe trabalhavam tanto. Vocês estavam tentando nos dar uma vida melhor. E eu sou grato. Mas eu também aprendi que tem formas de buscar sucesso sem perder a si mesmo no processo. E eu queria que você soubesse que eu encontrei esse equilíbrio e que a vovó ficaria orgulhosa. Houve silêncio do outro lado, depois o som de choro contido. Ela ficaria, filho. Ela ficaria muito orgulhosa. Meses depois, Dona Teresa estava sentada em seu jardim pequeno nos fundos do sobrado. O sol da tarde filtrava através das folhas da mangueira que ela mesma havia plantado décadas atrás. Júlia estava sentada ao seu lado, trabalhando em um laptop. Vovó Júlia disse de repente, eu fui convidada para dar uma palestra sobre liderança humanizada na maior conferência de tecnologia do país. Teresa sorriu. E você vai aceitar? Júlia olhou para a avó. Só se você for comigo. Eu quero contar nossa história. Como tudo começou com uma avó corajosa que atravessou a cidade para lutar pela neta. Teresa sentiu lágrimas de alegria. Será uma honra, minha filha. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Dona Teresa refletiu sobre sua jornada. De uma mulher abandonada, criando 3 filhas sozinhas, a uma mentora que transformava líderes, de sobrevivente à inspiração. E ela percebeu que sua vida, com todas suas dores e lutas, havia sido exatamente o que precisava ser para prepará-la para este momento. O verdadeiro sucesso, ela pensou, não está em nunca cair. Está em levantar todas as vezes que você cai,
e ajudar outros a levantarem também. Está em transformar sua dor em propósito, sua luta em sabedoria, seu sofrimento em compaixão. E quando você faz isso, quando você vive não apenas para si mesmo, mas para elevar outros, então você deixa o tipo de legado que transcende gerações. Um legado não de dinheiro ou poder, mas de amor, coragem e humanidade. E esse legado, ela sorriu para si mesma. Esse legado vive para sempre.